Nesta manhã, está lendo aqui no livro de Josué, capítulo 23, versículo 1. Porém, antes gostaria de tributar a Deus a honra, a glória e o louvor, e também a minha gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. E o capítulo 23 de Josué, irmãos, a partir do versículo 1, diz assim: Passado muito tempo depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhe disse: Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmo viram tudo o que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações, por amor a vocês. Olha bem, irmão, essa afirmação de Josué. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. No versículo 6 ele diz: Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem te desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Versículo 8, irmão, diz assim, no mesmo capítulo: Mas apegue-se somente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. E para encerrar a leitura, irmão, 14, versículo 14, na parte A diz assim, Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Gostaria, irmãos, de dar um tema para esta leitura, que é o sucesso de Josué. O sucesso de Josué. Bom, quanto a isso, irmãos, não precisa nem, não há dúvida, né? Que o que mais nós buscamos, o que mais o mundo ele busca, e quanto a isso, não há nada de erro algum, nós buscarmos o sucesso, sermos bem-sucedidos na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E assim foi com Josué. Porém, irmão, não o sucesso que eu quero tratar aqui, sucesso de Josué, não é o sucesso, irmão, proveniente do ego, mas sim da sujeição aos desígnios divinos. Porque no versículo, irmãos, 8, o versículo 6, olha só a referencial que Josué dá para o povo, né, antes da sua morte. Ele diz assim: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Essas palavras, irmão, foram as palavras que o Senhor deu a Josué logo no início da sua chamada. No capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, olha só, irmão, somente seja forte, falando para Josué, Deus, e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se divide dela nem para a direita nem para a esquerda. Olha só porque o motivo dessa asseveração de Deus para Josué. Aí ele diz o versículo continuando: para que você seja bem-sucedido, olha só, por onde quer que andar. Capítulo de Josué 1, versículo 7. Aí ele diz aqui, irmãos, continuando no versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Aí ele diz assim, irmão, mais uma asseveração, confirmando a parte de Deus para com as nossas vidas, para com a minha vida e para com a tua. Só então, versículo 8, no final do versículo 8, só então os seus caminhos prosperarão. E novamente ele afirma, e você será bem-sucedido.
O sucesso, irmão, de Josué se deu por conta de sua vida consagrada a Deus. A parte disso, irmão, é só frustração e ilusão. E o alvo a ser alcançado, irmãos, quando isso acontecer, só dará fruto quando é alheio a uma vida consagrada a Deus, quando é uma vida alheia a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, é um fruto que só é temporal. E o Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, em Coríntios, Paulo assevera e alerta contra este perigo. Porque ele diz assim: aqueles que buscam em Jesus somente nesta vida são os mais miseráveis dos homens. Olha só, irmão. E o sucesso de Josué, irmão, se deu por conta da sua consagração em Deus. E essa consagração e esse sucesso só foi possível por conta de algumas, porém, significativas atitudes. Vamos aprender com Josué, irmãos? Primeiro, desde a sua mocidade, ele soube com quem deveria andar. E não são poucas as exortações divinas, irmão, quanto ao cuidado das companhias que temos. Paulo ele chega a dizer que a má conversação corrompe ao bom costume. Quando Deus separou o povo de Israel, irmão, também proibiu a questão das alianças com a outra nação por conta da sua chamada e do seu fim. Era alcançar os gentios, era mostrar a eles o Deus de Israel, que seria também o Deus ao qual eles deveriam servir como único Deus, sim. Porém, para que houvesse sucesso, para que Israel prosperasse nessa instrumentalidade, nessa chamada, eles precisariam se abster das más companhias, irmão. E não são poucos aqueles irmãos que acabam se machucando, irmãos, e não prosperando, não tendo sucesso por conta de desobedecer esse importante requisito, né? O próprio salmista no Salmo 101, se eu não estiver equivocado, ele disse que ele procuraria, irmãos, vou ler aqui Salmo 106, ele procuraria, Salmo 101, ele diz assim, o salmista, irmão, ele diz assim: ele diz assim no versículo 6, meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Olha só, somente quem tem vida íntegra me servirá. Assim foi um dos fatores predominantes para que Josué tivesse sucesso. E as companhias de Josué eram Moisés e Calebe, irmão. Segundo significativa atitude de Josué é onde ele deveria sempre estar. Josué sempre procurou, irmão, estar buscando uma intimidade mais profunda com Deus. A Bíblia diz em Êxodo 33:11 que quando Deus acabava de falar com Moisés, Moisés saía da tenda e ia para o acampamento. Porém, enquanto o seu servo Josué permanecia ali diante de Deus. O terceiro quesito do sucesso de Josué, irmão, é que ele soube esperar o tempo de sua chamada. Josué não, e essa espera, irmão, não por interesse, sim por sujeição. Josué não buscou substituir Moisés. A Bíblia não deixa margem para esse tipo de pensamento algum, mas por conta da sua afeição, a sua liderança, a sua obediência, a sua submissão, né, e o seu zelo pelas coisas de Deus, como na luta ali contra os amalequitas, isso fez com que Deus aprove a Deus de escolher Moisés. Josué não por isso, irmão, mas Deus foi um fator que Deus achou por bem fazer com que Josué, que estava tão perto e dando tanto valor à obra em que Moisés estava realizando, que Deus escolheu como substituto. Está ali em Josué capítulo 1 e 2. E no versículo 8, embora ele fosse um instrumento que Deus escolheu para substituir Moisés para atravessar o povo e herdar a terra prometida, irmão, ele disse que deixou ali algumas condições, que era se apegar à sua palavra. A quarta
atitude de Josué, irmão, foi que ele perseverou em guardar a sua palavra e confiar nela todos os dias da sua vida. No versículo, irmão, que nós lemos, no capítulo de Josué, capítulo 23 e versículo 2, está escrito: convocou todo Israel com as autoridades, o líder e os juízes oficiais, e lhe disse: estou velho, com a idade avançada. E ele fala no capítulo 14 que também estava partindo, né? E que durante todo esse tempo, irmãos, tanto de início como de final, ele foi o fator dele guardar a palavra de Deus, ser fiel à palavra de Deus, que fez com que ele prevalecesse contra os inimigos ali, as terras conquistadas, irmão. E quinto, que é muito importante isso aqui, irmão, durante toda a nossa caminhada de fé. A atitude de Josué, irmãos, para encerrar, foi que ele se privou do orgulho, irmãos, mesmo estando próximo da sua partida e tendo uma extraordinária lista de conquista, onde exaltou o Senhor, irmãos. Ele não falou da sua lista de conquistas, ele não fez menção das suas conquistas, mas no versículo 3 ele diz: vocês mesmo viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações que eles tinham conquistado já, por amor a vocês. Olha aí, irmão. Ele falou que toda aquela conquista dele, aquele êxito extraordinário, foi por conta da mão de Deus. E ele procurou orientar, irmãos, os seus líderes a fazer o mesmo. E isso pensando no bem dos seus irmãos e de sua nação. E não esquecendo, irmão, que primeiro, diante de tudo isso, ele estava focando a glória de Deus. Amém, irmãos? Então que nós possamos guardar esta verdade em nossos corações, irmãos. Possamos, desde o princípio da nossa fé, eu faria a comparação aqui com a mocidade. Nossa mocidade, então, começou, a minha e a tua, irmão, quando nós começamos a crer no Senhor Jesus e a abraçar, por intermédio da fé, esta tão grande salvação. Que você que não fez isso ainda, você tem a oportunidade de fazer isso, tomar essa decisão. Porque é importante eu e você sermos consagrados a Deus. Porque só existe dois caminhos: ou me consagro a Deus, ou me torno um oponente a Ele e ao seu povo. Onde nós sempre temos que ter ideia, irmãos, de quem nós devemos andar, nos preocuparmos com isso. Nós devemos sempre, irmãos, prezarmos pelo culto, pela meditação da palavra, como tantas vezes ouvimos nas mensagens aqui através deste aplicativo, né, irmão, deste grupo Gota de Esperança, como também onde nós congregamos. Também saber esperar o tempo, irmãos, e a vontade de Deus para a nossa vida, quando assim ainda não for revelada, porém nunca esquecermos de permanecermos na sua presença. Perseverar e guardar a sua palavra, irmãos. É ela que nos dará a verdadeira prosperidade, como lemos lá em Josué capítulo 1, versículos 7 e 8, o qual eu procurei enfatizar, irmãos. E também privar, irmão, de tudo quanto diante desse apego a Deus, dessa consagração e seu sucesso, irmão, consequente. Isso, irmão, é fato. Porque o próprio salmista, no Salmo 1, e aqui eu encerro, diz que bem-aventurado é aqueles que meditam a palavra de Deus de noite. E diz que será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas raízes, irmãos, estão para baixo do ribeiro. E que não temerão quanto ao tempo que vão passar, mas prosperarão nos seus intentos. Ou seja, terão sucesso. Então que nosso sucesso, irmãos, seja esse, que o nosso alvo seja esse. Um sucesso não por conta do ego, mas um sucesso baseado e oriundo da sujeição à palavra e à vontade de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um dos irmãos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.